E o Bolsonaro tá desesperado. O Carlos Bolsonaro, ele então tá atordoado. O Carlos já tem problema para dormir e o Bolsonaro também. Muitos aliados dizem que o Bolsonaro tá insônia, manda mensagens irritado às 2, 3, 4, 5 da manhã, o que mostra que ele não dorme. Alguém que manda mensagem às 2, depois às 5, depois às 3, depois às 5, é porque essa pessoa não dormiu. Tá, eu acho que agora é que o Bolsonaro não dorme mesmo. O Bolsonaro na quinta-feira fez a live semanal do Presidente da República. A live semanal do Presidente da República, ela é transmitida ao vivo no YouTube, no Facebook e também no Instagram. No Instagram não tem muitas visualizações, mas no Facebook é onde tem mais visualização. Enquanto isso, ao mesmo tempo, o Lula dava uma entrevista no podcast Podpah. Tá. Lula estava lá no Podpah e o Bolsonaro, atual Presidente da República, estava na live semanal falando do governo e tudo mais. Atacou o Lula, atacou o Sérgio Moro, enfim, ok. O que aconteceu? Enquanto tinha mais ou menos 10, 15 mil pessoas assistindo a live do Bolsonaro no YouTube e mais ou menos 15, 20 mil assistindo a live do Bolsonaro no Facebook, o que dava no total aí, olha, entre 30 e 40, assim, se você jogasse lá pra cima, 45 mil pessoas assistindo ao Bolsonaro, atual Presidente da República, aquele que sabe usar as redes sociais, aquele que tem um gabinete do ódio, aquele que tem um WhatsApp, que tem um Telegram, enfim, enquanto tinha esse pessoal assistindo o Bolsonaro, o Lula, ao vivo no Podpah, estava com mais de 300 mil pessoas assistindo a ele. 300 mil versus 45 mil. E o Lula nem é o atual presidente, apesar de que o Lula fala como se nunca tivesse deixado de ser presidente. Lula começa a falar sobre os feitos dele, fala que tinha um encontro anual, todo 22 ou 23 de dezembro, ele falava com os catadores de papel, os catadores de lixo, que ele atendia as reivindicações dele, ele fala sobre como tirar as pessoas da miséria, como colocar o pobre no orçamento, tudo mais. Ao mesmo tempo em que o Lula fazia isso, e eu vou falar, o Lula conquistava ali algumas dezenas ou centenas de milhares de votos, o Bolsonaro fazia a live dele falando que, olha, esse pessoal, falando mal do pessoal da CPI da Covid, ele ainda tá nessa, falando mal da vacina, dizendo que os médicos dizem que mesmo vacinado você pode se infectar, tudo mais. Falou, ele dedicou 6 minutos ininterruptos a falar mal do Sérgio Moro, falou que o Sérgio Moro é um traidor, até falou, um momento bombástico da live do Bolsonaro, vai, se inscreve, vai, eu tenho que assistir bandido falar. Meu Deus, bandido falando de outro bandido. No caso, o Bolsonaro falando sobre o Moro. O Bolsonaro falou que, o Moro aderiu rapidinho à minha candidatura, ajudou na eleição. Falei, pô, o Bolsonaro falando que o Moro ajudou na eleição. Olha só, confessando ali o crime do Sérgio Moro. Mas ele falou isso enquanto ele criticava o Moro, falou depois que o Moro é um traidor e tudo mais. Pois bem, o que acontece é o seguinte, chegou ao Bolsonaro, obviamente, a informação de que a live dele flopou. Pra você ter ideia, a live dele, nesse momento, no Facebook, nesse momento, aqui eu vi agora 1 minuto antes de gravar o vídeo, tinha 470 mil visualizações no Facebook e 118 mil visualizações no YouTube. Ou seja, você, assim, arredondando assim pra cima, menos de 600 mil pessoas viram a live do Bolsonaro até agora. E a live do atual presidente da República. A live do Lula já foi vista só no canal do Podpah por 4 milhões e meio de pessoas. Porém, no canal do Lula tem mais 212 mil visualizações. Quer dizer, quase 5 milhões de pessoas viram a live do Lula. É uma goleada, é quase 10 vezes mais do que o Bolsonaro. E eu vou falar, tá crescendo muito rapidamente. A cada hora que passa, eu olho e tem mais 200, 300 mil views, 300 mil visualizações na live do Lula no Podpah. Quer dizer, a coisa tá ruim pro Bolsonaro. Aí, o Carlos levou ao Bolsonaro a informação, a live do Lula bombou, a nossa live teve menos views, e o Carlos até falou, a gente pode ligar o gabinete do ódio contra o Lula, porque tá ruim, o Lula tá dominando as redes. E é verdade. Tem uma pesquisa da Quest, se chama Quest, mas esse AE é um AE grego, então é Quest, que faz pesquisas tanto para a presidência, inclusive eu até mostrei gráfico aqui dessa pesquisa há alguns dias, que mostra que o Lula está na frente. Eles também fazem pesquisa do Índice de Popularidade Digital, que é o IPD. Ok, no Índice de Popularidade Digital, para você ter ideia, eles começaram a medir em 2019 e o Bolsonaro sempre esteve muito acima dos outros, mas muito acima dos outros. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o Bolsonaro começou, ele estava sempre ok, começou a cair, mas ele se mantém numa média. E os outros ficavam aqui, embaixo, assim, no finalzinho da lista, ninguém nem chegava perto do Bolsonaro. O que aconteceu? O Lula, quando a Janja publicou uma foto do Lula de sunga, com aquele colchão grandão dele, o Lula
ele até falou ontem anteontem no Podpah, que eu vi o vídeo ontem, eu não vi na hora da entrevista, eu não era uma das 300 mil pessoas assistindo simultaneamente, mas sou uma das 100, 200, 300 mil pessoas que estavam assistindo depois a cada hora. Porém, o Lula falou em algum momento que ele adora malhar a perna, adora treinar e tal, que ele faz crucifixo, não sei o quê, ok. E aí, crucifixo é um exercício que se faz assim, ok. Aí, o Lula falou sobre isso tudo. Quando o Lula publicou aquela foto, a Janja, na verdade, publicou aquela foto, foi o único momento em que a popularidade digital do Lula passou a do Bolsonaro, ficou em cima do Bolsonaro ali por 1 ou 2 dias e depois voltou ali abaixo. O Lula tem uma popularidade maior do que os outros candidatos lá, os da terceira via, mas ainda muito abaixo do Bolsonaro. Porém, no final de outubro, no final de novembro, teve uma mudança drástica. O Lula foi para a Europa e a popularidade do Lula começou a subir. A do Bolsonaro estável, a do Bolsonaro caiu um pouco e o Lula passou o Bolsonaro. Não apenas passou, como se manteve à frente do Bolsonaro. Ou seja, pela primeira vez hoje, estamos vivendo um momento em que a popularidade digital do Lula é maior que a popularidade digital do Bolsonaro. E vamos lembrar que o Bolsonaro foi eleito pelas redes sociais. O Bolsonaro foi eleito pelo Facebook e pelo WhatsApp. Aí agora, o Bolsonaro, com o gabinete do ódio esfacelado, ele tá tentando se reinventar no Telegram e tá tentando reinventar o gabinete do ódio lá nos Estados Unidos, com o foragido Alan dos Santos e com outros integrantes que ele leva para os Estados Unidos para que eles façam o gabinete do ódio de lá, porque é mais difícil do Alexandre de Moraes colocar as garras nos bolsonaristas lá nos Estados Unidos. Lá ele não pode pedir para quebrar sigilo, não vai quebrar sigilo de um número dos Estados Unidos que tá lá. Difícil, muito difícil, quebrar sigilo bancário de alguém que está nos Estados Unidos, pode até saber o número das contas e tudo mais, mas quebrar o sigilo é uma coisa muito difícil. Tá, então, Bolsonaro está tentando se reinventar, porém, mesmo com tudo isso, a popularidade do Lula já está maior. Ou seja, isso reflete, sabe o quê? Reflete que a popularidade real do Lula, no mundo real, é tão acima do Bolsonaro, que mesmo os bolsonaristas sendo especialistas em redes sociais, eles já não ganham mais o Lula nas redes sociais. Por quê? Porque tem muito mais gente, muito mais engajamento de verdade e não de robôs falando sobre o Lula. E falando bem, tem um outro problema para o Bolsonaro, que é parte do engajamento do Bolsonaro é engajamento negativo, uma parte muito grande. Claro, a pesquisa da Quest, que fala a popularidade digital, ela reflete isso também. Se o engajamento é negativo, o candidato, no caso o Bolsonaro é também candidato à reeleição, né? O candidato perde pontos. Se o engajamento é positivo, ganha pontos. Quase todo engajamento quanto ao Lula é positivo. Quase todo engajamento. Mesmo o pessoal lá do MBL, Sérgio Moro, eles também sabem trabalhar as redes sociais, fazendo muitas críticas. Ó, mamãe falei depois do Podpah, até falou, olha, o Lula foi num podcast de funkeiro, e aí ele falou que é democrata. Na última vez, falou, quando foi entrevistado por um jornalista de verdade. Você vê o preconceito do mamãe falei, que é um MBL... que é um do MBL. Aí ele falou, quando foi entrevistado por um jornalista de verdade, ele estava elogiando a Nicarágua. Esse pessoal tenta falar de Nicarágua, e o pessoal da direita, eles não sabem se comunicar com o povo. Mas mesmo esse pessoal tentando criticar o Lula, isso não pega. As menções positivas são muito maiores. Então bateu o desespero. Só que tem um problema. O Carlos falou, vamos jogar o gabinete do ódio, o que ainda sobrou, o que ainda está em operação, para cima do Lula. Porém, e aí é que a parte que eu quero dar risada. O maior problema do Bolsonaro agora não é o Lula, é o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro tá uma debandada geral no bolsonarismo pro Sérgio Moro. Pô, o Luciano Hang, um dos maiores bolsonaristas, deu declaração praticamente dizendo, vou votar no Moro. Ele disse que não vai escolher ainda candidato, elogiou pra caramba o Sérgio Moro e disse que não concorda com tudo que o Bolsonaro faz. Pulou do barco. O Caio Coppola, outro que era bolsonarista raiz, começou a pender pro lado do Moro. Até que a Carla Zambelli está sendo chamada de traidora, apesar dela dizer que é serva fiel ao Bolsonaro. Já ela vê o Moro subindo nas pesquisas, sabe o que ela faz? Fala, eu nunca fui bolsonarista não. Eles mentem assim, sem o menor poder. Eu nunca fui bolsonarista não, e pula pro lado. O Ronaldo Caiado, outro governador, também foi. Vários deputados de partidos do Centrão já começaram, do Centrão, que tem parte do Centrão que o Sérgio Moro não melindrava. Lembra disso? Ele não melindrava com o Fernando Henrique, não melindrava o pessoal porque eram amigos dele. Aí, essa parte que estava com o Bolsonaro também já pulou do barco e está tentando articular para que mais gente pule do barco bolsonarista. Então ele está desesperado. Ele tem que aniquilar o juiz ladrão
para que ele se torne o candidato anti-Lula, ele, Bolsonaro. Porque se o juiz ladrão se tornar o candidato anti-Lula, ele pega todos os bolsonaristas que só estão com Bolsonaro porque odeiam o Lula. E são muitos. São muitos. Mais do que isso, o juiz ladrão, ele é fascista, tanto quanto o Bolsonaro. Ele é um fascista de terno e gravata. O Bolsonaro é um fascista que escrachado mesmo, neonazista, fala tudo. O Sérgio Moro não, ele filtra bem as palavras, mas os fascistas percebem que o Sérgio Moro é fascista e eles vão, alguns, pouco a pouco, vão migrando pro Moro. E agora eu vou mostrar aqui o nosso carro de som que tá bombando nas ruas, denunciando o Bolsonaro. Ó, aqui, Camaçari, na Bahia. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. É isso aí, se você é contra esse desgoverno, se você é fora Bolsonaro, se inscreva no canal Plantão Brasil no YouTube. Tá aqui um trecho lá em Camaçari, na Bahia. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Não se esqueça de se inscrever no canal. No segundo canal que tá na descrição, que é o canal Thiago dos Reis, os vídeos lá são mais curtos. E vamos continuar indo pra cima desses malditos que, ó, a casa deles tá caindo. Vamos lá, falou!